Olá, habitantes do Terra X, sou o Isabel Jornaleiro, num vídeo de novidades. Chegou recentemente as bancas, livrarias, lojas especializadas Batman Messias, do mestre Jim Starlin, do mestre Bernie Wrightson, né, cara, com as cores do Bill Ray. Pessoal, esse material, ele é fenomenal, tá? Eu já fiz, se vocês guaribarem lá o canal do Terra X, tem acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz, foi falando do Batman Messias, né? Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Então, como esse ano todos sabem, ou se não sabem, saberão agora, são os 80 anos do personagem, então muito material está sendo reimpresso. Fiz um vídeo semana passada falando do Morte em Família, né? Que saiu recentemente também em capa dura, que é a morte do Jason Todd. E agora também vai chegar em seguida para nós o Batman, o Cavaleiro das Trevas em capa dura em preto e branco, que é só em preto e branco, né? Do clássico do Frank Miller e tal. Mas eu quis fazer um videozinho especial do Batman Messias, não só pelo fato de ser os 80 anos do personagem, mas para ilustrar a importância que essa história teve no mundo dos quadrinhos, por conta de muitas coisas, entre elas foi a mudança do mundo dos quadrinhos na década de 80. Para quem não sabe, agora uma pequena aulinha, em 1985 a DC fez uma limpeza, um crivo, né, dentro da editora, rebutando a editora com a saga Crise nas Infinitas Terras. Com essa limpeza, por assim dizer, esse crivo que eles fizeram, eles decidiram colocar os personagens, acabar com aqueles monte de mundos paralelos, realidades paralelas e tal, para que tivesse um mundo só, para que o Batman fosse um só, né? E para que o público se sentisse mais familiarizado e comprasse materiais ao qual eles não tinham que acompanhar uma mitologia de 50 anos, né, para entender. E dessa limpeza, por assim dizer, começaram a nascer clássicos do Batman, assim, tipo, um atrás do outro na década de 80. Era um atrás do outro, história boa, uma atrás da outra. As 10 Noites da Besta, o Messias, Cavaleiro das Trevas, Batman 1, sabe? E foi encordando história boa, assim, e o Batman acabou, em termos de popularidade, ultrapassando um personagem que foi o medalhão da DC até essa época, que foi o Superman. Pra quem não sabe, o Superman foi um medalhão desde a criação dele na Action Comics número 1, iniciou a Era de Ouro dos quadrinhos, aquela coisa toda. E o Batman sempre teve assim um passo abaixo dele em termos de venda. O Superman sempre foi o carro-chefe de venda da DC Comics. E é bem interessante que esse material, depois, principalmente depois que saiu o Batman Cavaleiro das Trevas, começou a surgir tanta coisa boa com o Batman, e o Messias foi uma delas. O Messias foi lançado originalmente lá nos Estados Unidos em 1988 e aqui no Brasil em 1989, no cinquentenário do personagem. Pode ver, até vou mostrar para vocês edição por edição, no volume 1, ó, bem no cantinho de todas elas, tinha aqui o símbolozinho do cinquentenário do personagem. Pessoal, isso já faz 30 anos, entendeu? 30 anos. Eu comprei isso aqui quando chegou na banca. A jornada é velho, sim, a jornada é velho. Mas enfim... Esse material chegou na banca, tá? E ele foi um murro no mercado, não só no mercado de quadrinhos, mas no mercado do fã convencional, porque ele trazia uma linha, uma maturidade para o quadrinho que não era vista, entendeu? O quadrinho estava amadurecendo, o quadrinho estava emergindo, ele estava vindo, né? Essa edição número 1 tem a capa, né, cara, do mestre Bernie Wrightson, né, que faleceu, infelizmente, né? Esse é o volume 1, esse aqui é o volume 2. Eu vou mostrar para vocês a capa de cada uma das edições roots, né? São na minha coleção, eu trouxe aqui para mostrar. O volume 3, né? Tem o selinho em todas elas. Nesse ano, todos os materiais, basicamente, especiais do Batman carregavam esse selo de 50 anos, né? 1989, o ano do Batman, né? Que o personagem não só comemorava 50 anos de existência, mas chegava aos cinemas Batman, o filme, né? Dirigido pelo Tim Burton, com Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, né? Por assim dizer. Foi a Batmania, foi em 89. E eu tenho também aqui uma reimpressão. A reimpressão depois do Batman Messias em 4 edições, a Panini lançou nos grandes clássicos DC volume 11, né? A história, né? Batman Messias. Para vocês terem uma noção do quanto o Batman Messias é um clássico moderno. Por que essa história é tão importante dentro da mitologia do Batman? Eu volto e meio converso com pessoas, principalmente gente que está começando a ler quadrinho agora, e quando eu indico o material do Batman, assim, principalmente para quem lê muito a linha Vertigo, lê mangá, eles meio que torcem a cara, não, o Batman não curto, o Batman não gosto. Eles gostam de uma coisa mais realista, mais pé no chão. Mas esse material, junto com o Cavaleiro das Trevas, na minha opinião, teve um peso narrativo, gráfico principalmente, muito grande dentro do mercado. Nessa edição aqui, e também tem aqui, tem uma introdução do Jim Starlin, que ele escreveu em novembro de 1990, e na edição Deluxe também tem essa mesma introdução, que eu achei muito interessante, e inclusive pontuei uma das falas do Jim Starlin na introdução. Jim Starlin fala: depois que o Comic Code foi imposto,
ao Batman, o Cavaleiro das Trevas foi alijado de sua aterradora ira e forçado a ser algo que não era. Um paizão feliz e sorridente perseguindo alienígenas em uma brilhante Gotham City. Passaram-se anos até que roteiristas determinados trouxessem de volta o Batman que todos conhecíamos e amávamos. Em O Messias, a submissão do Batman foi ficcional, né? E Jason Todd o resgatou em menos tempo, mas com certas vozes se erguendo, se preocupando com a violência da história, né? Eu não pude sentir uma pontinha de déjà vu. O que o Jim Starlin menciona aqui? Né? O medo da violência, os quadrinhos, até mesmo o medo do Comic Code. O Comic Code existe até hoje, mas a diferença é que, por exemplo, histórias têm faixa etária, né? Tem histórias que são que a faixa indicativa para 16, para 18, para 12 e por aí vai. O Comic Code, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele colocou o Batman de joelhos. O Batman começou como um vigilante, né, implacável, até às vezes ele demonstrava uma certa falta de humanidade contra os bandidos, assim, se o bandido morrer ele não se importava e tal. Com o passar do tempo essa postura foi corrigida, né? Mas ele era um vigilante implacável contra o crime. Com o Comic Code, que se instaurou na década de 50, o personagem ele foi isso aqui que o Jim Starlin falou nos quadrinhos. Ele lutava contra o alienígena da semana, as edições se preocupavam com o uniforme de cor diferente da semana seguinte, os novos apetrechos. Foi a saída que a indústria do quadrinho, a DC Comics, encontrou de não cancelar as revistas. Foi a saída que eles encontraram de manter o personagem sendo publicado de forma criativa. Eles tiveram um jogo de cintura criativo muito grande para manter o personagem no mercado. E a década de 80, não digo só a década de 80, mas a década de 70 em diante, quando o Neil Adams assumiu a arte, o Daniel O'Neil, o roteiro, o Batman foi começando a voltar às raízes do vigilantismo que ele não tinha, que foi deixado de lado por conta dessa marra, né, criativa muito forte. Então o personagem começou a evoluir. E eu acho que a evolução dele, a seminal, a que foi determinante, foi no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Batman Messias é uma obra muito importante para os quadrinhos, porque o que o Jim Starlin e o Bernie Wrightson fizeram foi exatamente, não digo uma reprodução, mas eles em parte copiaram a narrativa gráfica do Frank Miller, né, mas em uma história que fala sobre fanatismo religioso. Eu vou mostrar algumas páginas aqui, para que o vídeo não seja tão longo. Eu vou falar um pouquinho a sinopse da revista, para que vocês entendam o que é o plot do Batman Messias, para vocês entenderem a importância dela. Em uma determinada cena, que é essa aqui, em que o Batman já está aprisionado pelo Diácono Blackfire, né, e os seus seguidores, ele está drogado e ele se imagina matando o Coringa a machadadas. Isso aqui é pesado. Mesmo para a década de 80, pessoal, isso aqui era pesado. Tu não via um super-herói que era tido como um super-herói que devia ser o símbolo de bondade, de luz, de esperança, matando um vilão a machadadas. Mas é claro, aqui, quando vocês lerem a revista, vocês vão entender por que ele está nesse estado, né, de violência visceral. Na trama, o Batman ele começa a investigar, né, o desaparecimento de vários moradores de rua indigentes. E também nessa investigação ele começa a ir atrás de alguns assassinatos estranhos que estão acontecendo em Gotham City. Ele vai parar nos esgotos de Gotham e lá ele descobre, né, aqui tem inclusive uma das cenas de crime que ele está investigando, lá ele descobre que existe uma seita, né, chefiada pelo Diácono Blackfire. E esse diácono pegou todos os destituídos, os moradores de rua de Gotham, catequizou esses caras, deu um lar para esses caras, mas fez com que eles, né, se tornassem uma espécie da mão da justiça do Diácono Blackfire, que não é uma justiça. O que o Diácono quer? Ele quer dominar Gotham City, ele quer derrubar o prefeito, ele quer matar o comissário Gordon, ele quer ser o poderio lá. E o Batman acaba se tornando o prisioneiro dele, ele acaba se tornando o prisioneiro, o Batman é torturado por semanas, esfomeado, drogado e por aí vai. Não consegue fugir, a vigilância é muito forte, mesmo que com todo o conhecimento, todas as habilidades do Batman, ele realmente é humanizado nessa história, ele realmente é derrotado, ele é quebrado, né? A história é muito pesada e ela mostra dentro daquele embrião, dentro daquele universo das pessoas que vivem com o Diácono Blackfire, histórias tristes como de uma mulher que foi retalhada, né, e violentamente ferida, né, pelo próprio marido, né, que ela se uniu ao Diácono Blackfire para ter um pouco mais de esperança. Então são várias subtramas dentro da história para que você veja que o Diácono, horas é bom, mas também é um cara ruim. Então ele tem a sua parcela de bondade, claro, sempre visando, né, o benefício próprio, né, e enfim, ele vai quebrando o Batman e vai derrotando o personagem, né, o Batman inclusive se torna, por assim dizer, um dos seguidores, né, do Diácono Blackfire.
Eles começam uma matança geral em Gotham City, derrubando todos aqueles que podem ser um problema pro Diácono, mafiosos, deputados e por aí vai. A edição é muito pesada, tá? Tem o Batman volta e meia delirando, aqui eu vou mostrar algumas ceninhas, delirando, se imaginando matando duas caras e por aí vai. Ela segue uma linha de delírio e de insanidade, de violência até praticamente quase a metade, tá? Aí daí em diante o Batman é resgatado e é salvo. Claro, não vou dar mais spoilers para que vocês leiam a história. É bem interessante que depois desse resgate, o Batman ele tem que passar por toda um processo de se restaurar, ele tem que se restaurar, ele tem que voltar a combater o Diácono Blackfire. E é bem interessante também que chega um determinado momento que ele está tão sem esperança, ele foi tão quebrado, ele foi tão torturado, que ele chega a achar que ele não vai conseguir derrotar o Blackfire, ele chega a pensar em abandonar Gotham City e deixar que o Diácono tome conta de tudo. Cara, a história é muito boa, ela é muito pesada, ela é muito densa também, ela tem uma carga dramática muito pesada, e eu vou mostrar uma das cenas aqui, que pra mim acho que foi uma das cenas mais impactantes da história, quando eu li isso aí, foi há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, por assim dizer, em que depois que o Jason Todd, que é o segundo Robin, né, resgata o Batman, eles vão parar numa parte do esgoto onde todas as pessoas que o Diácono Blackfire manda assassinar são colocadas. É uma espécie de cemitério embaixo dos bueiros de Gotham City. Pessoal, esse material ele é muito denso, ele é muito pesado, mas ele é muito, muito, muito bom. Um dos melhores trabalhos, né, do Jim Starlin com o Batman e também um trabalho espetacular do Bernie Wrightson na arte. Ele tem uma arte sequencial muito semelhante ao do Cavaleiro das Trevas, né? O próprio Bernie Wrightson fez isso aí, mas com essa intenção, porque o que o Frank Miller fez foi foi basicamente ele foi o precursor de uma narrativa gráfica muito potente, muito poderosa, né? E muito genial. E a história seguiu essa vertente. Na minha opinião, é a única história que eu acho que em termos gráficos se compara muito ao Cavaleiro das Trevas. Não é um Cavaleiro das Trevas, não entendam isso, né? Ela tem uma outra proporção e ela tem uma outra proposta, mas é um grande material. Nós temos o capa dura para vender na loja TRX Comics e também temos o Clássicos DC, se alguém quiser, né? O formato um pouco mais humilde, né? Mais baratinho, né? Se quiser a gente tem. A gente só não tem a versão russa. A versão russa a gente tá em falta, mas o capa dura e a versão brochura a gente tem. Pessoal, desculpe a longevidade do vídeo, né? Mas foi para expressar e para passar para vocês a grandiosidade dessa obra, que é uma obra muito legal dentro da mitologia do personagem, tá? É isso aí. Se inscreva no canal, tá bom? Tocou o sininho lá, um videozinho nosso chegando. Abração do jornaleiro e até mais.